Meus irmãos baianos, ou goianos. Mas sabe por que eu falei baianos? Eu estive no aniversário da Igreja da Graça. Chovia a cântaros, a cidade cheia d'água. Ficamos presos no hotel. O motorista levou 2 horas para chegar ao hotel. Aí saímos. Tivemos de fazer um caminho todo enviesado para chegar à Igreja da Graça, quase 10 horas da noite. O templo cheio. Havia um cantor conosco, o Azevedo, Nani Azevedo. Quer dizer, eram 2 Azevedos. Bem, chegamos lá, o pastor disse, olha, vocês vão ter o tempo que precisarem. Ele cantou mais 1 hora, o Nani, com o povo. E eu preguei 40 minutos. Saímos quase meia-noite. Mas que maravilha foi aquela festa. Eu sinto nos irmãos, no que acabamos de cantar, na maneira como celebramos esta noite, aquela alegria da Bahia, sinceramente. É sério, eu sei que vocês são mais parecidos com mineiros, mas aqui pareceram baianos, sinceramente. Por isso, desculpem essa falha, não é? Chamando-os de baianos. Mas os goianos estão de parabéns. Meus irmãos, eu quero hoje, nesta noite, refletir por algum tempo sobre a igreja dos sonhos de Deus. Sonhos de Deus é, de certo modo, um antropomorfismo, porque Deus não tem sonhos, Deus tem vontade, Deus tem planos para a realização do seu reino. Qual é a igreja ideal do plano de Deus? Eu quero assegurar-lhes que, para mim, não é Jerusalém. Muito menos Laodiceia. Aqui Jesus enviou uma carta. A igreja ideal, nem Efésios, a igreja de Éfeso. Porque era uma igreja certinha, ortodoxa, ativa, mas fria. Não tinha aquele entusiasmo do primeiro amor. O amor impressionantemente importante para a realização da obra do Senhor. Quem não ama Jesus, quem não ama a sua palavra, quem não ama os pecadores, quem não ama o Senhor, não empreende com eficácia, não apenas momentânea, mas com efetividade a obra do Senhor. Como nós precisamos de uma igreja como aquela de que vou falar um pouco hoje à noite. Eu quero convidá-los à leitura, se a mídia puder reproduzir, Atos capítulo 11, versículos 17 a 26. Atos 11, 17 a 26. Hoje eu tenho hora marcada para terminar a minha mensagem. Alguns disseram que eu preciso terminar até 9h30, 21h30. E eu vou obedecer. Vou terminar até antes. Eu tenho um Cicerone que tem estado conosco, está pensando nisso. Não apareceu ainda o texto. Eu creio que os irmãos não têm no computador. O computador da convenção é incrédulo. Não conhece a Bíblia, não tem a Bíblia, não cita a Bíblia. Muito menos da Unievangélica. Então, Atos 11, 17 a 26. Meus irmãos, que porção importante é esta. Os discípulos são chamados de cristão em Antioquia. O evangelho ficara preso por quase 10 anos em Jerusalém. Jesus havia dito aos discípulos, recebereis poder
quando descer sobre vós o Espírito Santo, poder, dinamis, e sereis minhas testemunhas, vejam, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e toda a Samária, e até confins da terra. Não obedeceu isto não, ficou em Jerusalém. Então a igreja se expandiu, cresceu em Jerusalém, foi eficaz nesse sentido, mas não cumpriu a grande comissão. Foi preciso que houvesse um martírio. Estevão, por sua fé, por sua fidelidade, ele foi morto, apedrejado, lembram-se disso. O primeiro mártir do cristianismo não foi um pastor, foi um diácono. E alguns pastores continuam martirizando os diáconos. Amanhã vocês vão entender, porque eu vou falar aos pastores, eu vou explicar isso. Então, vejam o seguinte. A igreja cresceu, o evangelho foi provado em seu poder, como na cura daquele homem à porta do templo. Estevão teve a fidelidade de pregar o evangelho com toda a eloquência e fidelidade, dedicação. Foi apenas por consentimento e talvez incentivo de Paulo, que guardou as vestes dos que iam apedrejar Estevão. Estevão foi morto. Estevão não odiou aqueles que o mataram. Pelo contrário, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé. Ora, a Bíblia sempre fala de Jesus assentado à direita de Deus, mas estava em pé para receber aquele fiel cristão, aquele homem de Deus. Senhor, não lhes imputes este pecado. Nas tuas mãos eu me entrego. E se foi para lá. Seguiu-se a esse episódio uma grande perseguição. Foi a perseguição que espalhou a igreja. Levou a igreja para a diáspora, para alcançar a região de Samaria, da Judéia, a Galileia, tão desprezada, chamada Galileia dos gentios. Pode vir alguma coisa boa da Galileia, vocês se lembram? Pois bem, a igreja agora vai se espalhar. Uma coisa que eu acho lindo na igreja de Jerusalém é os que foram obrigados a deixar a cidade, a deixar suas casas, seu conforto. Eles não foram tristes, eles com alegria foram pregando o evangelho em Samaria, na Judéia, e foram até a Galileia. Não foi isso que aconteceu? Aconteceu isto. Não há uma reclamação dos que foram perseguidos. Talvez eles tenham se lembrado, puxa vida, Jesus disse para a gente ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ficamos aqui com os apóstolos, ouvindo os apóstolos, ouvindo as grandes lições dos apóstolos, dos anciãos. A nossa comunhão de casa em casa, no templo e nas casas, desse movimento pendular, a que hoje volta a igreja, através dos pequenos grupos, não é isso? A igreja se reúne no templo e nas casas. Meus irmãos, a igreja, eu ia dizer batista, mas a igreja de Jerusalém não foi missionária intencional. Ela foi missionária eventual, mas o Espírito a capacitara para ser missionária stricto sensu. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a igreja ficou em Jerusalém. Meus irmãos, eu ando preocupado hoje com esse grande sonho dos pastores de terem grandes igrejas. Igrejas de milhares de membros. Eu me preocupo. Eu não acredito muito
na fundamentação bíblica de igrejas enormes. Mas também Deus não quer igrejinhas pequenas. Deus quer que a igreja cresça. Mas as igrejas hoje, muitas igrejas se tornam enormes, verdadeiras empresas. O pastor vem a ser digamos, um CEO. A participação na vida da igreja não é grande, talvez 40% no máximo por cento. A maioria dos crentes são espectadores, sendo o templo verdadeiro teatro para um espetáculo religioso. E os pastores, verdadeiros artistas, a caminhar na passarela do culto. Eu me preocupo com essas grandes igrejas. Grandes igrejas que querem criar satélites. Não se fala como antigamente de organizar novas igrejas, mas de organizar igrejas parecidas, com o mesmo nome, em lugares diferentes. Eu vi, por exemplo, aqui em Anápolis, Igreja Lagoinha. Que Lagoinha? É uma igreja em Anápolis. Então, eu não creio. Eu participei de um congresso de missiologia urbana na Tailândia, promovido pela Aliança Batista Mundial. Eu fui convidado, eu fui o único representante de São Paulo. Nós tratamos da fundamentação bíblica do crescimento da igreja urbana. E a conclusão a que chegou o congresso é de que o ideal é que uma igreja tenha no máximo 500 membros. Porque uma igreja de 5.000 membros não produz o impacto numa cidade que 10 igrejas de 500 membros produzem. Então, ainda bem que líderes do mundo inteiro, especialmente dos Estados Unidos, estão vendo isso, a necessidade disso. Meus irmãos, uma igreja grande demais, perde o seu líder, é difícil encontrar um semelhante, porque geralmente esses líderes são carismáticos. Eles têm um jeito, uma maneira de dirigir que poucos têm. Então, eu creio que as igrejas vão precisar de dividir-se. Uma igreja de 5.000 membros em 400, 500, e distribuir por bairros para espalhar e difundir o Evangelho. Igreja não é concentração, é movimento. Jesus disse, vinde após mim. Jesus está caminhando, e eu vos farei pescadores de gente. Cristo lembra movimento, ação, o atingir pessoas. Jesus andou por todas as cidades e vilas, evangelizando, curando, ensinando. A igreja há de peregrinar, seguindo a Jesus. Bem, meus irmãos, esta igreja de Jerusalém, ocasionalmente, por causa da perseguição, chegou a Antioquia. E vejam agora o que aconteceu. Se a mídia já achou, pode reproduzir. Se não, eu vou ler. Vejam só. Os que foram dispersos, não é os que foram voluntariamente, mas os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia. Vejam só, missionários involuntários, foram por causa da perseguição. E talvez uma perseguição que faça isso. E aí a igreja vai permanecer de pé. Não é assim? Coliseu não fez parar a igreja, não é isso? Não houve quem segurasse a igreja do Senhor. Não foi a igreja de Jerusalém isso. Foi as igrejas da Ásia Menor. E no primeiro século, segundo século, tempo de perseguição. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que bendita diáspora foi essa, que começou com a morte de Estevão, e espalharam até Fenícia, Chipre
e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Quer dizer, o evangelho foi, primeiro de tudo, levado aos judeus. Só que Jesus mesmo disse, o evangelista confirma, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, sejam judeus, sejam gregos, deu-lhes o poder dos exousia, é a palavra grega, de filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Sim, meus irmãos, a ninguém que não fosse judeu, alguns deles, porém, que bendito porém é esse, que eram de Chipre e de Cirene, exatamente Chipre, o lugar, a ilha em que Barnabé nasceu. Ele era cipriota. E de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então foram chíprios, foram cireneus, até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E vejam como estavam dentro do plano de Deus para a evangelização do mundo. Vejam só, falavam, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, não foram poucos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Eu gosto de Barnabé. Se há um sujeito com quem eu quero conversar no céu, é Barnabé. Barnabé, eu gostava de você, eu preguei sobre você, sobre o seu exemplo. Eu quero lhe dar um abraço, entendeu? Um abraço em Barnabé. Porque que sujeito obediente. Quando foi designado para ir a Antioquia, ele foi com cidadãos deles, anunciar o evangelho em Antioquia. E aqueles convertidos eram como que filhos espirituais desses cipriotas e sireneus. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus. Gente, graça parece um conceito abstrato. Como se vê uma coisa abstrata? Mas a graça se faz concreta na transformação de vidas, na produção de frutos permanentes. E fruto tem visibilidade. Frutos grandes e muitos frutos, ainda mais visibilidade. Sim, meus irmãos, ele vendo a graça de Deus, ele ficou muito alegre e exortava a todos. Ele era filho da exortação, da paráclesis. Ele era filho da exortação, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E por que Barnabé fez isso? Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como Goiás precisa de gente assim. Gente boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé e disponível para ir onde Deus mandar, inclusive a Goiás Velha. Como vimos aqui. Gostei muito do testemunho daqueles irmãos. Temos que alcançar as cidades. São quantos mesmo? Eu não anotei quantos municípios não alcançados? 113. Gente, esse povo não pode morrer sem Cristo, sem ouvir a palavra de Deus. O pregar o evangelho a essa gente é apressar a vinda do dia de Deus. Não é assim? Porque Jesus disse, e este evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então Jesus não veio ainda porque não cumprimos a missão. Temos de pregar o evangelho. Agora veja. E começou a ensinar aquela gente. Depois, Barnabé foi a Tarso.
Barnabé já integrara Paulo, convertido, mas em cuja conversão os crentes de Jerusalém não criam, em sua maioria. Ele que integrara Paulo na comunidade de Jerusalém, ele agora vai buscar Paulo, que estava em Tarso, num período de reflexão espiritual, de correção dos seus erros, da compreensão do Evangelho, não é isto? Do significado de toda a profecia messiânica do Antigo Testamento. Bem, ele foi buscar Saulo. Por quê? Porque Saulo tinha capacidade maior do que ele. Formação intelectual em Tarso, formação acadêmica. Foi buscá-lo para ajudar. Uma pessoa sábia procura companheiros mais preparados do que ela para ajudar. Isso fez Barnabé. Eu gosto de Barnabé. Eu vou conversar com ele. E mais cedo do que vocês imaginam, porque já tem 91 anos, não é? Então, vou chegar lá antes de vocês. Vocês vão ficar com inveja de mim. Quando vocês souberem da minha partida, digo, puxa vida, que inveja do pastor Irlande. Ele disse que iria ir logo para o céu, queria entrevistar Pedro. Eu quero entrevistar, por exemplo, Abraão. Eu disse, Abraão, eu gosto demais de você. Seu pai dos crentes. Mas você mentir, dizendo que a sua esposa era irmã. Mas era prima. Era esposa de você. A gente não se relaciona maritalmente com irmã. Você era casado com ela, rapaz. Para guardar a própria vida. Abraão, você pisou ali na bola. Porque hoje foi um dia de futebol, então tem que falar assim, pisou na bola. Não é? Você não marcou um gol. Pois bem, vejam o que aconteceu. Ele então foi buscar Saulo e vejam o que aconteceu. Ele foi a Tarso, procurou Saulo e achou, naturalmente, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Quer dizer, a igreja teve primeiro a assistência de Barnabé, para que eles permanecessem firmes na fé. Depois, Barnabé e Saulo, uma dupla notável, os melhores da comunidade antioquina, antioquense. E agora, um ano inteiro eles trabalham. E aqueles irmãos de Antioquia ficaram tão maduros espiritualmente, com uma vida tão bela, com uma vida tão limpa, com uma vida tão alegre, com uma vida tão impactante, que foram chamados de cristinhos. A palavra cristão significa cristinho, pequeno Cristo. Meus irmãos, como nós precisamos de igrejas assim. Essa igreja do coração de Deus, igreja segundo o coração de Deus, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, quantas vezes no Novo Testamento aparece a palavra cristão? Se algum goianiense, ou anapolino responder, eu dou um prêmio. Vou dar um livro de presente. Um livro sobre Vivendo o Reino de Deus, em cuja elaboração, ele saiu este mês, eu participei, porque foi um dos autores, o da primeira palavra sobre descobrindo o sentido da vida. E aí houve outros preletores. Está terminando hoje o congresso, mas o livro foi distribuído. E eu tenho os exemplares. Eu dou a você. Se me disser quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento, eu vou dizer o seguinte: pastor não vale. Para não haver vergonha, não é? Para não haver vergonha, algum pastor ficar envergonhado, o crente dizer, pastor, o senhor fez um papelão, o senhor não soube responder, pastor.
Eu pergunto a vocês, uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 5 vezes? Pronto, múltipla escolha. Quantas vezes? 3 vezes. A irmã vai ganhar o livro. Ela falou aqui, olha, vou ganhar, vai ganhar. Preciso do seu endereço direitinho para lhe mandar. É verdade. Eu prometo e cumpro. Então vejam as ocorrências da palavra cristão. A primeira está aí. Lá em Antioquia, os que se converteram foram chamados cristãos, cristinhos, tinham o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, a conduta de Cristo, a ética de Cristo, parecidinhos com Jesus. A segunda ocorrência está também no livro de Atos. Quando Paulo, que estava preso em Cesareia Marítima, foi levado perante, não é? Festo, perante Agripa. Vocês se lembram disso? Porque ele fora preso em Jerusalém, os judeus queriam matá-lo, o sobrinho de Paulo foi lá e comunicou a Paulo, olha, a autoridade, querem matar hoje à noite Paulo. E a autoridade acreditou, foram mobilizados soldados, cavaleiros, e levaram Paulo até Cesareia. Ele ficou lá. Os irmãos sabem disso. Pois bem, ele foi levado perante as autoridades. Ele, na sua primeira palavra, no seu primeiro pronunciamento, deu o seu testemunho. E como Jesus o alcançara. Jesus o alcançara na estrada de Damasco. E ele ouvira do Senhor as palavras, quando perguntado, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Que queres que eu faça, Senhor? Levanta-te, vai. Ele ficou cego, vocês se lembram. E o Senhor orientou a ir até a rua chamada direita, e lá estar com Ananias, e Deus providenciou o servo de Deus para orar por ele, e ele se converteu. Meus irmãos, Paulo foi alcançado pela graça do Senhor. Paulo foi alcançado, e agora vai ser uma bênção nesta cidade de Antioquia, que era Antioquia da Síria, mas na nova geografia, na geopolítica do mundo antigo, hoje é parte da Turquia. Chama-se Antáquia. Eu sonhava, mas já fiquei idoso demais, não vou fazer uma viagem de Antioquia por todas as demais igrejas da Ásia. Mas não vou fazer mais. Bem, o que vai acontecer com essa igreja de Antioquia? Vamos ler no capítulo 13. Isto 10, 11 anos depois de fundada Jerusalém. Havia na igreja de Antioquia, olha só que igreja notável, profetas e mestres. Agora vejam esta ordem aqui. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, olha, tudo uma elite. O tetrarca e Saulo. Saulo vem em último lugar. Ele foi perseguidor, não é? Fique lá no fim da lista. Tanto quando Deus falou à igreja, disse que a igreja enviasse Barnabé e Saulo. Barnabé seria o líder. Bem, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, gente espiritual, gente buscava o Senhor. O Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Meus irmãos, os primeiros missionários de missões mundiais foram Barnabé e Saulo.
a primeira igreja intencionalmente missionária, por isso igreja do coração de Deus, foi a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia enviou os seus melhores. Barnabé e Saulo eram extremamente preparados. Pois bem, Deus vai determinar que esses homens vão para o campo missionário. E os dois vão, que era o chefe, Barnabé. Barnabé e Saulo fizeram a primeira viagem missionária. Foram plantando igrejas, foram criando comunidades. E voltaram a Antioquia. Uma igreja que não só enviou missionários, como cobrou o relatório deles. Há certos líderes que não gostam de prestar relatório. Mas olha, é preciso prestar relatório. Não relatório com adjetivos. Está muito bom, o trabalho está maravilhoso, com números. Relatório objetivo, olha. Fizemos tantas visitas, alcançamos tantas famílias, houve uma média de tantas pessoas, abrimos tantos PGMs. Você tem que numerar, quantificar os seus frutos, frutos que permaneçam. Pois bem, Paulo e Barnabé e Saulo voltaram a Antioquia. Prestaram relatório à igreja, a igreja se alegrou. Meus irmãos, que igreja abençoada foi Antioquia. Eu quero conhecer essa gente lá no céu. Eu quero ter uma entrevista com esse Lúcio de Cirene. Manaém, que tinha sido criado por Herodes. Como? Criado por Herodes, você agora é um crente, um cristão. Eu quero conversar com ele. E porque creu em Cristo, está aqui. E aí eles foram enviados pelo Espírito Santo. Foram até Seleucia, e de lá navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Essa é uma estratégia. Paulo sempre começava a anunciar numa comunidade dos que criam, na palavra, mostrando nas Escrituras as profecias e o cumprimento em Jesus. Vejam que a estratégia de Paulo foi esta. Há uma obra que é um verdadeiro clássico, intitulada Missionary Methods, St. Paul's or Ours. Os métodos missionários de São Paulo ou os nossos? Hoje inventamos métodos diferentes. Mas Paulo ia, onde há uma comunidade sensível, aberta ao Evangelho, vamos lá. Onde há um lugar para reunião de oração, como aconteceu em Filipos, foi ele lá. Não havia sinagoga, não é mesmo? Em Filipos. Por que não havia? Quem souber dizer, eu dou outro livro. Porque não havia sinagoga, um templo para judeus adorarem, lerem as Escrituras, ouvirem a palavra. Por que não havia sinagoga, mas uma proseuk, um lugar de oração, em que um grupo de mulheres se reunia? Porque não havia 10 judeus. Ela disse, eu não ouvi, agora não vai sair o livro. Não, eu não ouvi, tinha que falar alto, porque não tinha sinagoga. Agora, vejam só. Não havia uma sinagoga, não havia 10 homens adultos lá em Filipos. Então Paulo procurou um lugar de oração. Lá começou a evangelizar. Converteu sua mulher rica. Não é isso? Não é? Dona Lídia. Que logo levou, tirou de um hotel terrível, não é? Cheio de pulgas, e os levou para casa. Coisa linda, né? Quando o crente é hospitaleiro. A hospitalidade é uma das marcas do cristão. Receber bem em casa. É bom demais. Minha avó era hospitaleira, meus pais eram hospitaleiros. Sim, meus irmãos, aquela igreja vai crescer. E Paulo e Barnabé vão à segunda viagem missionária. Só que aí houve uma
a Bíblia diz discussão. Eu acho que foi uma conversa séria entre eles. Não a respeito da missão, não a respeito da empreitada, mas a respeito do itinerário, que caminhada fariam. A posição de Paulo é que fosse pelo mesmo itinerário feito na primeira viagem para confirmar os cristãos, para dar solidez às igrejas. Isso é muito importante. A gente criar e consolidar. Não é criar e deixar lá. Por isso muita igreja começa e acaba. Temos que consolidar as igrejas. Barnabé não. Mas houve um outro incidente. Na primeira viagem, foi um jovem, não sei que idade devia ter, chamado João Marcos. E João Marcos, no meio do caminho, resolveu voltar. E veja que o nosso João Marcos é diretor de missões mundiais. Mas esse João Marcos, do Novo Testamento, desistiu, não sei se sentiu saudade da mãe. A mãe dele era muito fiel. Então, ele resolveu voltar. Mamãe, eu voltei. Senti saudade da senhora. A senhora tão querida. Eu fiquei com saudade naquela viagem. Paulo disse, ele não vai mais comigo. Barnabé, que era primo ou tio, há uma dúvida entre os comentaristas, disse, não, ele vai. Não vai. Vai. E discutiram sobre o caminho. Então, Paulo fez o itinerário que tinha feito. Deus providenciou, logo numa cidade adiante, alguém para acompanhar Paulo, para ser filho na fé de Paulo, para ser grande companheiro, grande líder, grande obreiro. Quem foi? Timóteo. Uma das personalidades mais citadas no Novo Testamento. Enquanto Barnabé foi via Chipre. Ele era cipriota, talvez tivesse uma casinha lá, tivesse um gadinho, ninguém é de ferro, não é? Fosse como o goiano, tivesse, não é, o rebanho, etc. Vou dar uma olhadinha, porque é o olho do dono que engorda o porco, sabe? Bem, ele passou por lá e continuou com Barnabé. Fizeram a viagem. Meus irmãos, eu disse, pregando sobre Barnabé, domingo passado, que Barnabé nos ensina a brigar. Nós temos que concordar em discordar cordialmente. Eu não concordo com o plano que você propõe. Eu não concordo com o seu também. Então vamos por caminhos diferentes. E foram. Mas a obra de Deus tem que ser feita. Muitas igrejas nascem de brigas. Não é essa a vantagem de Deus. Algumas igrejas não querem formar novas igrejas. Querem ficar enormes, grandes. E os crentes como espectadores. Não trabalham. Só ouvem. E, na pior hipótese, reclamam. Querem saber a igreja que tem melhor ministério infantil, melhor música, melhor tecnologia. Meus irmãos, eu tenho as minhas dúvidas. Eu louvo a Deus pela vida de grandes líderes que formaram grandes igrejas, mas as grandes igrejas deles podiam dividir-se em várias e teríamos centenas de igrejas fortes e abençoadoras para o mundo. É a minha visão. Falo com toda a franqueza. Quando a minha igreja chegou a 1.700 membros, nós organizamos 13 filhas no meu pastorado da primeira igreja batista de São Paulo. Não quis uma igreja grande. Uma igreja grande demais. E tivemos em São Paulo, foi a primeira igreja a ter um ministério colegiado. Tivemos até 6 pastores. Hoje, muitas igrejas têm ministério múltiplo, ministério colegiado. Mas em São Paulo, da década de 70, do século passado, tivemos a primeira igreja, um colegiado. E nós fundamos igrejas, ajudamos essas igrejas, consolidamos essas igrejas. Depois adotamos outra estratégia.
Havia ainda municípios sem igreja em São Paulo. Mas havia perto, 40, 50 metros, igrejas boas ou igrejas fraquinhas. Nós propusemos um convênio, um acordo com essas igrejas para ajudar as pequenas no sustento do pastor, desde que elas abrissem uma frente missionária na cidade que não tinha presença batista. E com isso, a primeira igreja de São Paulo é mãe. Foi mãe de 13 no meu ministério e talvez cooperadora de mais umas 20, por convênio, por associação, por participação, porque somos cooperadores de Deus. Eu fico muito feliz quando vejo, como vi no relatório hoje, essa parceria, este acordo, essa aliança da primeira igreja de Goiânia com a convenção, com as missões nacionais, alcançando cidades, municípios. Precisamos de ter olhos de ver e aproveitar as oportunidades, fazendo como Paulo diz, remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades, o kairos. Há dois conceitos de tempo. O tempo duração é o tempo cronos, que todos nós recebemos, 24 horas por dia. E há outro sentido de tempo, que são momentos luminosos, que alemãos chamam de Strahlwerte, valores iluminadores. E esses momentos brilhantes nós temos de aproveitar. É a oportunidade. Temos de remir o tempo, aproveitar esse tempo que pode passar. Se Deus move o seu coração para ir para um município que não foi alcançado, atenda a voz de Deus. Eu tenho um sonho para a geração 60 mais. Eu tenho uma proposta de um curso que eu chamo EMETH, E-M-E-T-H, Escola Moisés de Estudos Teológicos e Humanísticos. EMETH. Essa escola daria preparo a pessoas de mais de 60 anos, mas que ainda têm vida, saúde, disposição, para se mudarem das cidades onde vivem para municípios sem o trabalho batista. Sua casa seria um centro para a formação de um pequeno grupo, e aí começaria um pequeno grupo, crescendo o grupo, seria chamado um obreiro, um seminarista, para crescendo aquele grupo, se tornar uma igreja. Então, nós idosos podemos ser instrumentos de Deus para plantar novas igrejas. Em Goiás, em São Paulo, no Brasil, no mundo. Engraçado que a palavra emet, em hebraico, é verdade. Então, é uma escola de verdade, para preparar pessoas, homens e mulheres, com mais idade, para a obra do Senhor. E há muito idoso que teve uma chamada na juventude, mas o muito trabalho, muitos filhos impediram que se preparassem. Mas hoje podem estudar. Os filhos criados, os netos, bisnetos, e vocês livres. Lógico, o idoso tem de pensar numa cidade que tem uma infraestrutura de saúde para uma emergência de coração, não é? E outras doenças, de outras naturezas. Nós precisamos de mobilizar. Para mim, há uma população que está inativa na igreja, que é a população de idosos. E essa população precisa de desafios. Você tem mais de 60? Trate de se mover e trate de servir ao Senhor. Por que Escola Moisés? Moisés começou o ministério com quantos anos? Quantos anos? Quantos? Quantos? 80. Exatamente. 40 anos se preparou, 7 anos talvez, na casa da mãe, como paga pela rainha, pela princesa, melhor dizendo. Depois, 30 e tantos anos na corte faraônica. Depois, 40 anos no deserto.
preparando-se para a empreitada de caminhar pelo deserto. E depois 40 anos de ministério. Ministério não mata ninguém. Ele terminou os 40 anos de ministério enxuto, enxergava bem, caminhava bem, sua roupa não envelheceu. Deus o levou para dar descanso a ele. Meu servo, você já caminhou o necessário. Vamos lá para casa. Lá você vai descansar. Você merece, você foi fiel. Meus irmãos, escola Moisés. Se você não tem 80, ou só tem 80, ainda tem oportunidade. Eu tenho 91, estou por aí pregando, ninguém me segura. A família quer segurar, os netos, bisnetos, o senhor não deve e tal. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar sempre com alguém, comigo agora. Vou ter um motorista, eu sou motorista, tenho minha carta, não é, até 2027, e poder renovar, porque eu enxergo bem. Quando eu for velho, eu vou usar óculos. Mas eu contratei um motorista que vai me levar, por exemplo, essa semana eu estou aqui, na próxima semana eu vou para Penápolis. Hoje eu estou em Anápolis, mas vou para Penápolis e vou de carro, 460 quilômetros. Vou pregar lá, vou falar a pastores e vou pregar na igreja. E estou por aí, chegando segunda-feira à noite, segunda-feira à noite, na terça-feira, eu vou às 8h30 para a Rádio Transmundial, vou gravar entrevista com um pastor jovem até às 4h. Meus irmãos, o desejo que eu tenho de servir a Deus é muito grande. Quanto mais a gente serve, mais a gente é abençoada, mais alegria tem. Para mim, a palavra pior que existe no vocabulário brasileiro é aposentadoria. Por quê? Aposentadoria lembra aposento. Aposento lembra cama. Cama lembra dormir. Então, o sujeito pensa em aposentar-se para dormir, aí se levanta, vai para a cozinha, come, vai para a sala, com o estômago cheio, vai sentir fome, vai sentir sono, vendo a televisão, ele cochila, pai, vou, vai dormir. Aí o vô vai para a cama, dorme de novo, volta, come alguma coisa, porque o idoso frequenta muito a geladeira. Então, fica nessa história. O caminho mais curto para a morte é este. O mais curto, se quer morrer logo, faça isso. Aposente-se, não pense mais nada, não faça mais nada, não tenha foco, não tenha um propósito de servir, durma bastante, coma bem, não caminhe, cansa demais, não faça exercício, dói. Você vai então chegando, aí chega a hora que o Senhor vai dizer, meu servo, você vai descansar agora de verdade. Eu vou levar você para o lugar que Jesus, meu filho, já preparou para você. Se você quer isso, então fique como está. Não trabalhe, não aceite desafio de estudar numa escola EMET, de se preparar para a obra missionária. Não faça uma viagem, fique em casa. É tão bom viver em Anápolis, é bom viver em Goiânia, é bom viver em Brasília, apesar, não é, dos pesares. Então, mas não, gente, Deus tem um propósito para cada um de nós, servir e testemunhar até o fim. Vós sereis minhas testemunhas. Ele não deu prazo de validade para o testemunho. Vós sereis minhas testemunhas. Como foi Estevão. Que nome lindo tinha Estevão. A palavra Estevão, Estéfanos, em grego, era a coroa dada ao atleta vencedor. Foi uma coroa da igreja primitiva.
a morte de Estevão. Que você viva e morra, agradando ao Senhor, servindo ao Senhor, revelando a beleza de Cristo ao mundo, porque o Senhor quer que isso aconteça. Amém? Essa seja a nossa missão. Gostei de ouvir os colegas que aqui falaram. Gostei de ouvir o testemunho do nosso secretário, nosso executivo Newton. Louvado seja Deus pelos batistas goianos. Mas olha, há um poder aqui, há uma capacidade aqui guardada, que pode ser disparada, especialmente movida pelo Espírito de Deus. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Agora, se não formos, preparemo-nos para a perseguição. Porque há todos os sinais de que vem uma grande perseguição para o povo de Deus. Na Índia, chegaram à Índia, mais de 50 habitantes de Mianmar, cristãos, perseguidos, ameaçados de morte pelos muçulmanos em Mianmar. Eles foram recebidos pelo governo indiano, receberam um visto que poderia permanecer por muito tempo, mas entrou uma nova autoridade e cassou esse visto. 20 deles foram postos dentro de um navio, levados para alto mar, na costa de Mianmar, que era a antiga Birmânia. Receberam salva-vidas, foram lançados ao mar, para nadarem até a fronteira, exatamente do país que os estava perseguindo. Os que não conseguiam nadar, não sabiam, foram arrastados pelos que sabiam nadar. É isto. Eu leio todo dia de perseguição. Há milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Nós ainda não fomos perseguidos aqui. Vamos aproveitar o tempo? Vamos pegar enquanto há tempo, porque vem a noite em que ninguém mais poderá trabalhar. Amém? Deus abençoe os batistas goianos. Agora sim, goianos.